Shalom, shalom. Vamos iniciar com uma oração. Glória a Deus. Pai, nós queremos bendizer o teu santo nome e dar a ti, ó Deus, a honra, a glória, o louvor por tudo, por este dia, por esta manhã, por esta semana. E queremos, ó Deus, sobretudo, nos colocarmos diante de ti. O Senhor tem metas para as nossas vidas, o Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos específicos e nós queremos vivê-los. Para isso precisamos conhecê-los. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te a cada um que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa falar de maneira audível aos nossos corações. Em nome de Jesus. Paulo falou de coisas que para trás ficam e falou de um novo alvo lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 12 a 14. Ele disse assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito conhecido esse texto, e nós sabemos a história de Paulo, nós sabemos que Deus fez ele mudar de alvo. Antes, no melhor do seu farisaísmo, ele pensava que perseguir os cristãos era o certo, e agora ele muda de vida, ele muda de foco, agora ele faz cristãos. Ele busca trazer vidas para o evangelho, para o cristianismo. Mas, olhando para esse aspecto da mudança de postura de Paulo, nós vamos ver que ele teve uma experiência específica no caminho de Damasco, e ali ele recebe, ele se encontra com Jesus, ele ouve uma voz, e ali tudo é mudado na vida dele. Ele mudou, assim, radicalmente, e novas posturas mostram o que Paulo passou a viver. Olha, vamos ver aqui essas posturas. Posturas que irão nos colocar nessa agenda de Deus. É a postura da humildade, da integridade, da perseverança, das metas, e de nos esquecer o passado e buscar um alvo. São 7 posturas. E eu quero falar um pouquinho, muito pouquinho sobre cada uma. A humildade é a consciência de não ter alcançado o propósito de Deus ainda. E isso veio ao coração de Paulo quando ele, já cristão, já servindo a Deus, tendo muitas revelações, tendo deixado 13 cartas que são a base da formação da igreja, porque Jesus Cristo não deixou uma linha sequer falando sobre a igreja, ele só citou o nome igreja. Tu és pedra e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Foi a única vez que Jesus falou algo sobre igreja, citando a igreja, mas não deixando nada pronto. E Paulo recebeu essas doutrinas todas e deixou nas suas cartas. E isso depois ele escreve lá na carta aos Filipenses que ele não julgava que tivesse alcançado o máximo, o pico, né? Isso mostra a sua humildade. A segunda coisa interessante é a integridade, a consciência em saber que não é perfeito. Ele diz aqui, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Então, no farisaísmo, ele achava que era o suprassumo, né? Porque ele era rigoroso no seu trabalho junto aos rabinos, ao sumo sacerdote. A ordem era encarcerar cristãos, ele buscava excelência nisso e ele era rigoroso. Mas quando veio para cá, para o lado de Jesus Cristo, ele
se coloca em uma posição humilde, apesar de ter sido aquele que alcançou um dos pontos mais altos de revelação e deixou isso registrado nas suas cartas. A terceira coisa é a perseverança, é prosseguir e jamais desistir, né? Prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ou seja, ele diz em uma das suas cartas que ele era prisioneiro de Cristo. E eu costumo dizer que todos nós somos prisioneiros, ou de Cristo ou do inimigo. Somos escravos um de outro. Nós temos sempre um Senhor sobre nós. Basta nós escolhermos a quem nós queremos ser servos. Se nós quisermos ser servos de Cristo, basta crucificar a carne, lutar e buscar o caminho, né, da submissão a Deus e à palavra. Mas é muito mais fácil sermos submissos ao inimigo e ser escravizado por ele, pelas suas benesses, pelas suas ofertas, né, que vêm em pratos enganosos. Então, ele se intitula prisioneiro de Cristo. E eu vejo dessa forma também. Nós somos. A pessoa pensa que, eu estou em Cristo, eu sou livre para fazer o que quero. Livre-arbítrio. Bem, não é bem assim. Eu não entendo dessa forma. O livre-arbítrio, conforme a experiência do Éden, só serviu para a queda. Foi através do livre-arbítrio que Adão escolheu o caminho errado. Quando nós temos uma escolha, invariavelmente nós vamos escolher o pior caminho. O caminho dos nossos olhos, o caminho do nosso pensamento, da nossa mente, do nosso desejo. E quando nós abrimos mão de escolha e deixamos o Senhor escolher por nós, determinar o nosso caminho, aí sim nós estaremos acertando. Então, falamos da perseverança, prosseguir, jamais desistir, e ter as metas, buscar e alcançar o propósito de Yahvé. É o que ele diz aqui, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Então tem uma meta. Nós precisamos ter uma meta. E ele é bem rigoroso. Ele põe uma única meta. Ele diz, uma coisa faço. Uma coisa faço. Ou seja, priorizar aquilo que é a vontade de Deus. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, é ter um único foco, é ter uma única meta, uma única visão, é andar para uma direção única e esquecer do passado, das coisas antigas, porque o passado nos desvia a atenção, nos distrai. E ele diz assim, quanto a mim, não julgo que há alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O passado, ele nos tira o foco. O inimigo, ele trabalha com o passado para impedir que nós avancemos para um futuro melhor. Ele traz o passado à tona, ele traz o passado de volta, ele faz com que a pessoa reviva o passado. Enquanto que, quando nós estamos nesta unção, nesta direção, nesta visão de Deus, nós fazemos uma única coisa. Nós esquecemos do passado e focamos no alvo. A própria palavra de Deus diz que nós devemos esquecer o passado. Lá em Isaías 43, versos 18 e 19, diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. E a proposta de Deus é que ele faz uma coisa nova. E Paulo aqui está dizendo, uma coisa faço. Então, é exatamente essa coisa nova que Deus propõe, é o que Paulo está buscando, é o que nós devemos buscar. Que coisa nova é essa? É viver em novidade de vida, é andar em novidade de vida, com um único foco, esquecendo do passado, das coisas antigas. E, por fim, a sétima coisa é que Paulo ele prosseguia para esse alvo por um propósito, prêmio da vocação de Deus em Cristo. É muito comum nós virmos pessoas falar assim, não, eu faço isso aqui para Deus, eu não quero nada em troca.
Mas eu não vejo Deus assim. Eu vejo que Deus, ele propõe desafios, ele propõe metas com vistas a nós conquistarmos vitórias, galardões, prêmios. Então, há recompensa, né? Há uma recompensa. A própria palavra diz em 2 Crônicas, no capítulo 14, agora me falhou a memória, 14 ou 15, verso 7, que diz assim, o vosso trabalho não será em vão no Senhor, deveras haverá uma recompensa. Se não me engano é 2 Crônicas 15, 7. Então, o próprio Deus está propondo uma recompensa pelo nosso trabalho. Por que eu não vou querer uma recompensa? Eu vou viver sem foco, sem metas, sem uma direção? Então, isso não condiz com o nosso Deus. E Paulo mostra isso aqui em Filipenses, quando ele termina falando assim, Filipenses 3,12. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que Paulo está falando de um prêmio. Paulo está falando de uma recompensa. Então eu quero, nesta manhã, colocar diante de Deus sua vida, minha vida. Nós estamos trabalhando. Olha, o nosso trabalho, ele é muito valorizado. Quando você faz uma oferta para Deus, dá o seu dízimo, você está tirando do seu suor, você está tirando da sua vida. É como se fosse um pedaço de nós que se vai. E Deus, ele olha para isso, ele vê isso. Não só apenas o dízimo, a oferta financeira, mas também a nossa oferta de tempo, a nossa oferta de oração, a nossa oferta, qualquer que seja ela. Até um jejum que fazemos, tudo isso tem um preço para nós. E para alguns até altíssimo. Se abster de alimentos, fazer um jejum é algo dificílimo para alguns. Mas é recebido como aroma suave, como um incenso agradável a Deus. Porque nós estamos fazendo por Ele, para Ele. E Ele recompensa. Então vamos prosseguir esse alvo. Vamos buscar esta recompensa, mas basicamente não andando segundo a nossa visão, a nossa vista. Não pensando que já alcançamos e até aqui está bom. Nem pensando que nós já alcançamos alguma perfeição. Mas vamos prosseguir para aquilo que é o alvo que Deus estabeleceu. Vamos lembrar que nós somos prisioneiros de Cristo. Ora, sim, se Deus fala, não faça isso, eu tenho que obedecer, não vou fazer. Então isso é o quê? Isso aí é um relacionamento de suzerano e vassalo, né? De senhor e servo. Então, se eu sou servo de Cristo, se eu sou servo de Deus, eu sou escravo. Não tem dificuldade nisso. Eu não sei por que as pessoas interpretam que vão perder a sua liberdade, vão perder os seus direitos, o seu gosto, vão ter que deixar de fazer coisas que gostam, porque vão ficar presos em Cristo. Mas essa prisão é maravilhosa. Só tem bênção. E Paulo completa, dizendo, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas eu faço uma coisa. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer apenas uma coisa. E vamos deixar Deus decidir os rumos da nossa vida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, acrescenta na vida, Deus, dos meus irmãos, a humildade, acrescenta, Deus, a integridade, a consciência de sabermos que não somos perfeitos. E dá-nos, ó Deus, perseverança. Dá-nos, ó Deus, visão para enxergarmos metas que o Senhor estabeleceu. Ó Pai, dá-nos, ó Deus, esse foco para fazer uma coisa e esquecermos das coisas passadas, das coisas antigas e prosseguir para o alvo, para o prêmio da nossa vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós oramos a Ti nesta manhã,